E aí, pessoal, tudo bem? Vim aqui explicar para vocês a imagem que circulou no WhatsApp ontem. Eu mandei aquela imagem porque uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Durante muito tempo eu conversei com o Cláudio sobre política, sobre coisas da cidade, projetos, e acho que o Claudinho é uma pessoa extremamente competente para assumir a nossa cidade algum dia. Infelizmente, eu mandei ela para mais pessoas do que eu devia mandar, perguntando, olha, o que vocês acham disso daqui? Nós conversamos, evidentemente, sobre essa situação, mas a gente nunca passou isso para os partidos, ele nunca falou isso no partido dele e ele acabou de manifestar recentemente que não tem vontade nenhuma de ser candidato agora, pela experiência pessoal que ele teve. As pessoas que são competentes na iniciativa privada, que têm condições, a maioria delas, elas não querem chegar nem perto da política. E é o que acontece com a maioria das pessoas. Nunca eu fui até alguma pessoa que seja da política, que esteja na política há muito tempo e pedi para ela que ela viesse para o meu partido ou que a gente fizesse uma grande coligação para a gente tomar a prefeitura, seja para tirar o João Luiz Vargas, seja para tirar quem quer que fosse. Eu acho que hoje em dia as pessoas que são escolhidas pelo povo não é uma verdadeira representação democrática, porque a maioria das pessoas só podem ser candidatas se elas tiverem um partido político. E esses partidos políticos só têm condições de lançarem candidatos se eles tiverem uma estrutura razoavelmente forte para concorrer à majoritária. Então acontece que há mais de 50 anos São Cepé se reveza entre os mesmos partidos e isso não é um privilégio nosso, aliás, não é uma desgraça nossa. Todas as cidades, na sua maioria, passam pela mesma situação. O país, às vezes, sai fora do PT, PSDB e acaba pegando ali um Bolsonaro, o Collor, alguma coisa assim, que são de partidos que a gente não conhece, mas, via de regra, a representação na executiva e no legislativo, eles são feitos por partidos políticos grandes, poderosos, que se encontram em salas fechadas, fazem acordos, fazem coligações e apresentam para a sociedade 1, 2 candidatos, às vezes no máximo aqui em São Cepé que a gente já teve foram 3 candidatos, mas nós não tivemos ainda uma participação das pessoas que compõem a sociedade lá na camada de baixo, na camada do meio, sempre é de cima para baixo. Eles escolhem os candidatos que vão apresentar para as pessoas e as pessoas ficam entre A e B. Tudo que eu fiz até agora, as pessoas que eu visitei, as pessoas que eu convidei para serem candidatas a prefeito pelo meu partido foram pessoas sempre da iniciativa privada, que nunca tiveram contato com a política, mas que têm uma vida digna, uma vida de sucesso, uma vida carregada de experiências que poderia contribuir muito para a nossa cidade de São Cepé. Queria muito que o candidato dessa eleição fosse um candidato que surgisse de baixo para cima, um candidato em que as pessoas vissem a possibilidade da candidatura e aí elas apoiassem e os partidos políticos comprassem essa ideia. Se o povo está querendo isso, a gente vai oferecer isso. Mas evidentemente, com o PP e com o PDT, que são duas faces da mesma moeda, a gente nunca vai ter isso. Qual é o projeto do PDT? E sempre foi tirar o PP. Qual é o projeto do PP hoje, para 2024? Tirar o PDT. O Partido Progressista, ele não tinha um projeto de governo em 2020 e por isso perdeu, inclusive ficando com 0 votos, e hoje, 2024, até agora, não lançou nada do que pretende fazer. Apenas sai na mídia, com fotinho do diretório, com fotinho de comissões, com notícias, e o projeto, nada. Eles não têm projeto. Nunca tiveram, nem 2024, nem 2020, e para os outros anos que passaram também não tiveram projeto. O que o Partido Progressista faria? Então por que eu vou falar com o Partido Progressista? Nós, em respeito a todos que nos apoiam, que pediram, façam uma coligação, façam de tudo para terem uma coligação. Nós fizemos uma proposta que foi enviada de presidente de partido para presidente de partido. Essa proposta sequer foi respondida. Por quê? Porque continha um plano de governo. E os progressistas não têm plano de governo. Eles não sabem o que vão fazer. O único trunfo que eles têm hoje é a rejeição do PDT. E o único trunfo que o PDT tinha em 2020
era a rejeição do PP. E a gente, de novo, vai escolher entre o menos pior. Tudo que eu fiz foi tentar criar um partido político Sancepé, tentar criar uma candidatura, além de partido político, tentar criar uma candidatura em que 2024 o povo cepense não tivesse que olhar para um santinho e enxergar a cara do João Luiz Vargas, e olhar para outro santinho e enxergar a cara do Léo Girardello, ou representantes desses dois que se alternam no poder há 50 anos e fizeram a nossa população diminuir, fizeram a nossa cidade empobrecer, e a gente hoje não tem as mínimas condições de lançar outro candidato, porque essas pessoas centralizaram o poder para si. E a maioria esmagadora das pessoas que trabalham às vezes na prefeitura, que trabalham na iniciativa privada, tem medo de ir contra essas pessoas, porque elas têm muito poder. Se tu tem medo de se manifestar, se tu tem medo de dar tua opinião, se tu tem medo de se filiar a um partido político, se tu tem medo de mostrar para todo mundo que tu apoia um novo projeto, é porque essa gente centralizou poder demais. E eles podem fazer sindicância, eles podem trancar teu alvará, eles podem chegar numa empresa privada e dizer que vocês não podem trabalhar lá. E o empresário muitas vezes vai ter que demitir. Essa gente concentrou muito poder. Tudo que eu quis foi trazer uma candidatura verdadeiramente representativa se ela tivesse apoio popular, o que não teve. Nós lançamos aquela possibilidade e aquela possibilidade foi sepultada 2 horas depois pelo possível candidato. Então agora eu vou elencar 5 tópicos do porquê o Novo nunca vai fazer coligação com o PP ou com o PDT usando o meu nome. Não falo agora em nome do partido, falo em meu nome. Falo em meu nome, é Felipe da David que está falando. Não é uma posição do Novo, mas o Novo terá nas votações esta opinião. E enquanto eu puder contribuir com o partido, eu contribuo para que o partido cresça e para que seja um partido de representação popular, que seja capitalista, que seja de direita e que não se dobre ao poder. Primeiro motivo, visão de longo prazo. Esses partidos que se revezam no poder e concentram poder, o máximo que eles conseguem enxergar é até a próxima eleição. Eles não têm uma visão maior do que isso. Eles tentam a todo momento ganhar popularidade, jamais perder. Então projetos importantes que deveriam ser votados, eles não são votados, não são apresentados, sequer são discutidos, porque eles têm medo de opinião, porque não vivem de resultados, não vivem de projetos, não vivem para entregar o melhor à população, vivem de ego e de popularidade. Então é por isso que eu nunca vou fazer coligação com o Partido Progressista de Sancepé. Esse é o primeiro motivo. Segundo motivo, eu acredito que a melhor prefeitura é uma prefeitura leve, eficiente e que atende o essencial: saúde, educação e infraestrutura. Esses partidos, PDT, PP, inclusive o MDB, outros partidos da cidade, eles acreditam que eles têm que ter uma prefeitura grande, mas não porque eles acreditam realmente que o Estado tem que ser grande e forte. Não, isso é conversa para boi dormir. O que eles querem é expandir o Estado para poder empregar mais gente, para ter mais cabo eleitoral, para ter mais parceiro, para que eles consigam sempre se manter no poder. Não interessa que a saúde não chegue no posto, não interessa que a educação verdadeiramente, o aprendizado chegue até o aluno, ou que tenha estradas, ou que tenha uma infraestrutura boa na cidade. Interessa que eles têm que fazer tudo o que for possível, não para atender a população, mas para se reeleger na próxima eleição. E eu não estou aqui para isso, é por isso que eu não vou fazer coligação com essa gente. Nunca! Qualquer coligação, ela é para um determinado período em que partidos políticos entendem que o objetivo em comum vai ser melhor para todos e não só para eles, e fazem uma coligação para conseguir ganhar uma eleição e implementar políticas. Mas isso deve ser feito através de um plano de governo, um documento escrito,
público, transparente, que todas as pessoas que forem votar nessa coligação saberá exatamente qual é o fundamento para qual ela foi fundada. Isso nunca vai acontecer, porque o fundamento das coligações em São Cepé, em todo o Brasil, é um só: cabide de emprego e centralização do poder. Reforma da Previdência, da educação, da administração. A gente precisa muito fazer reformas para que a gente consiga dar, no mínimo, o básico para a população. Essa gente não quer fazer reforma. Essa gente tem medo de que as reformas sejam impopulares. Elas têm medo de quebrar um ovo para fazer um omelete. Elas acham que se elas forem fazer um omelete e elas forem quebrar o ovo, todo mundo vai ser contra quebrar o ovo. Eles não têm a visão de que nós precisamos urgentemente fazer alguma coisa em relação à administração, porque está muito inchada, em relação à Previdência, porque tem uma dívida enorme, e à educação, que simplesmente está horrível, os alunos não estão aprendendo. E a base do futuro para que essas pessoas hoje, que têm 10, 12, 5, 7 anos, as nossas crianças, a base para o futuro delas é a educação. A educação para o trabalho de mercado. E não a educação que tem hoje em dia, cujo o fim é em si mesma. E a gente precisa educar para o futuro. Isso é inconveniente e evidentemente que eles não estão a fim de perder popularidade. Reforma econômica e desburocratização. Porque se a gente desburocratizar, a gente destrava a economia. A gente tira uns 30, 40 funcionários que só vivem de carimbar papel, que só vivem de cumprimento de burocracia. Me dá esse papel aqui, que eu passo o papel para lá. Se isso não precisasse, se não fosse necessário isso, se a gente tivesse uma reforma econômica para que as pessoas tivessem liberdade de empreender, liberdade para construir, seria necessário menos gente, mas isso dá menos poder a eles. As reformas econômicas são importantes e muito importantes para a gente atrair investimento, mas eles, se atraírem investimento através de uma lei, através de liberdade, eles perdem o poder da caneta. Então eles não podem dizer que trouxeram uma fábrica de pão, que trouxeram uma empresa de engenharia, que trouxeram alguma coisa. Tem que alimentar o ego deles. Alguma empresa vem para cá, é sinal que eles trouxeram. Se a liberdade for ampla para todo mundo, isonômica, que trate todo mundo da mesma forma, que o empresário não precise ir até a prefeitura falar com o prefeito simplesmente para conseguir um alvará, eles perdem o poder e eles deixam de tirar fotinho. Isso trava a nossa economia. Então, o que eu decidi? Todo mundo me pergunta, prefeito ou vereador? Eu decidi ajudar o meu partido a montar uma nominata de vereadores para que a gente chegue na Câmara de Vereadores com força e que a gente lance uma semente em São Cepé, para que no futuro a gente possa dizer: esta terra não tem dono, vocês não são donos dessa terra. É isso que a gente vai fazer. Eu sou pré-candidato a vereador, não sou mais pré-candidato a prefeito. E se um dia for candidato a prefeito, não vou ser junto com essa gente. Espero ter, de uma vez por todas, respondido a pergunta que todos me fazem: vereador ou prefeito? Sou pré-candidato a vereador e vou ajudar o meu partido a ter uma bancada de respeito na Câmara de Vereadores. Filiem-se no nosso partido, filiem-se no nosso partido, ajudem, mostrem que nós temos força para mudar São Cepé.